Boa noite a todos. Eu me chamo Priscila Freitas, eu sou trabalhadora voluntária do Centro Espírita Passos de Luz e hoje nós estamos aqui, mais uma vez, continuando o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos falar do capítulo 24, intitulado de Não Coloqueis a Candeia sobre o Alqueire. Antes de começar a explanação, eu vou ler uma mensagem e vamos fazer uma prece inicial. A mensagem que eu vou ler se chama Hora de Luz. Ela diz o seguinte: quando tudo te pareça frustração e impedimento, no instante em que a solidão te obrigue a pensar e repensar, em observando os recursos necessários à própria subsistência cada vez mais distantes, no momento em que os melhores amigos te considerem capaz para o serviço a fazer, na travessia de graves desgostos, nas épocas de crise, quando a provação te procure para demoradas visitas, ouvindo os pregoeiros do pessimismo e do desalento, diante das ocorrências complicadas e dolorosas, quando o desânimo te ameace ou na ocasião em que todas as circunstâncias surjam conjugadas como que favorecendo a ignorância e ao desequilíbrio, guarda a certeza de que estás atingindo a hora de luz, em que desfrutas a oportunidade de revelar a força da tua fé e o ensejo bendito em que podes, com a bênção de Deus, esquecer o mal e fazer o bem. Essa mensagem de Emmanuel psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Então, nesse momento, como de costume, nós vamos fazer a prece inicial. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos para uma melhor concentração. Então, nesse momento, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, falando sobre o Evangelho de Jesus, falando dos seus ensinamentos e das suas lições de amor. Que durante esta reunião pública, todos os lares que estão nesse momento assistindo esta palestra possam ser iluminados e amparados pelo Mestre Jesus e por Maria de Nazaré. Que todos tenham um coração confortado nas suas mais íntimas necessidades e anseios. Que durante esta reunião pública possamos internalizar os ensinamentos do Cristo no nosso pensamento e nos nossos corações. Que assim seja. Bom, dando início à explanação, primeiro eu vou falar um pouco a respeito desse título, que trazem algumas palavras que comumente nós não utilizamos, porque são palavras que não fazem parte mais do contexto que nós vivemos, né? E eu vou falar um pouco sobre a palavra candeia e sobre a palavra alqueire. Lembrando que o título do capítulo 24 é Não Coloqueis a Candeia sobre o Alqueire. Né? O sobre, primeiramente, significa embaixo. É como se eu dissesse não colocar a candeia embaixo do alqueire. Primeiramente, o que é uma candeia? Bom, a candeia, falando de uma forma adaptada à nossa região, ela se assemelha a uma lamparina, certo? E o alqueire era como se fosse uma unidade de medida usada no tempo de Jesus. É como se fosse um cesto que era usado para medir grãos, certo? Então, quando Jesus disse para eu não colocar essa candeia, como vocês podem observar na imagem que vai aparecer na tela, sobre o alqueire, ou seja, embaixo do alqueire, ele fala que a luz, que os seus ensinamentos não devem ficar escondidos. Eles têm que ser colocados em um candeeiro, ou seja, em um lugar alto e de forma que ele possa se expandir e atingir a todos. Então, quando eu falo de luz, Jesus fala de conhecimento, né? E nesse capítulo, nós falamos sobre um assunto que está intrínseco, ou seja, ele está presente em todo o Evangelho. Nos faz refletir. Por que Jesus falou por parábolas? Quantas vezes nós já paramos para pensar isso? Por que Jesus falou tanto por parábolas? Por que ele não foi direto ao ponto no que quis dizer,
no que ele desejava explicar. Então esse capítulo ele nos traz como é que eu posso dizer? Ele nos traz alguns esclarecimentos a respeito disso. Primeiro, que a luz é o conhecimento. E naquele momento, há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, o mundo ainda estava em uma chamada de infância espiritual. Ou seja, moralmente, o ser humano ainda não estava pronto para receber essas verdades, esses ensinamentos de Jesus que não fossem através das parábolas. A prova clara disso é que nós estamos em 2020 e continuamos estudando as parábolas que têm mais de 2000 anos e por vezes nós ainda não entendemos. Então, nós ainda estamos nesse desenvolvimento espiritual. Significa que nem tudo, estamos preparados ainda para saber. E Deus, como é providencial, nos traz essas verdades, esses ensinamentos como crianças espirituais que somos. Ou seja, quando uma criança não sabe ler e escrever, nós ensinamos aos poucos. Primeiro nós ensinamos as vogais, depois o alfabeto e por aí vai, até a criança conseguir aprender a ler e escrever. Da mesma forma, são os ensinamentos espirituais, os ensinamentos advindo do crescimento moral. Quando eu falo de desenvolvimento moral, eu me refiro a desenvolvimento de potencialidades do espírito, como o amor fraternal, como a humildade, como a caridade, que ainda não conseguiram se desenvolver de forma plena no nosso planeta. Então, um capítulo muito interessante também que fala sobre isso, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo que fala dos sedes perfeitos, que entra em consonância com esse capítulo, que fala sobre as sementes que tinham ao longo do caminho na parábola do semeador. Naquele momento daquela parábola, Jesus se referia também a essa luz, quando ele disse que um homem saiu a semear e várias sementes caíram ao longo do caminho. E essas sementes não conseguiram se desenvolver em determinados lugares. A que caiu entre os espinhos, ela cresceu e foi sufocada pelos espinhos. A que caiu no solo infértil também não conseguiu se desenvolver, mas a que caiu na boa terra conseguiu render vários e vários grãos. O que isso quer dizer? Que os ensinamentos do Cristo, do Evangelho de Jesus, eles aos poucos vão conseguindo adentrar na humanidade, aos poucos eles vão conseguindo tocar o nosso coração. E é necessário que, com essa luz sendo colocada sobre um candeeiro, ou seja, essa lamparina, como eu falei para vocês, colocada sobre um lugar alto, ela pode iluminar a todos. Então, nesse momento, qual é o nosso trabalho no planeta Terra? É divulgar o Evangelho de Jesus, divulgar e colocar em prática. É muito interessante pensar que eu posso ler todo o Evangelho, ler toda a Bíblia e não colocar nada em prática. Olha só a chamada que Jesus nos faz: colocar a luz sobre o alqueire, aliás, colocar a luz em um local alto, sobre o candeeiro. O candeeiro é como se fosse um local alto que essa luz pudesse contemplar a todos. Então, é um recenseamento que ele faz de todos nós, que nós possamos colocar em prática o seu Evangelho, não só através de palavras, mas através das nossas ações, que nós consigamos colocar em prática, sendo uma árvore que dá bons frutos, certo? Tanto uma árvore é julgada pelos seus bons frutos, julgada não, avaliada, melhor dizendo, como nós somos ou não bons cristãos, dependendo das nossas ações. Lembrando que eu não preciso ser da religião X ou da religião Y para praticar o bem. Para seguir os ensinamentos de Jesus, eu não preciso ser Y ou X. Eu preciso ter amor.
Eu preciso colocar em prática esse amor. Eu preciso ser caridoso. Eu preciso evoluir moralmente, certo? Dando continuidade, o próximo tópico desse capítulo é o não vade aos gentios. Fazendo uma observação, que eram esses gentios? Gentio era todo aquele que não era judeu, né? Naquele período, Jesus, ele começou a pregar, divulgar sua palavra, os seus ensinamentos, primeiramente pelos mais humildes. E por que ele fez isso? Por que ele não começou pelas pessoas que sabiam ler, que sabiam escrever, que tinham conhecimento? Porque, como eu já falei para vocês, o nosso coração tem que ser terra fértil. Então, Jesus foi aqueles indivíduos que queriam receber essa luz, certo? Ele foi nas camadas mais necessitadas, mas não se limitou a procurar apenas as camadas humildes. Ele procurou a todos que estavam com o coração aberto para receber os seus ensinamentos, que estavam com as portas do seu coração abertas para ser terra fértil e divulgar a sua palavra e divulgar os seus ensinamentos. E ao longo do Evangelho, nós vamos observar que isso é mostrado em várias parábolas, de várias formas. No próximo tópico, intitulado de Os sãos não têm necessidade de médico, entra em consonância com o que eu acabei de falar. Jesus foi aos mais necessitados, aos doentes, às pessoas que não tinham condições de subsistência, que passavam realmente necessidade. Mas essas pessoas tinham uma riqueza que não era do corpo, era a riqueza do espírito. E nesse momento que a terra passa por esse processo de regeneração, onde aos poucos o bem, lembrando que a terra é um mundo de provas e expiações, e está dividido entre o bem e o mal. Quando a terra conseguir se regenerar, o mal não vai mais existir aqui. E como é que isso pode acontecer? Será que um dia tudo vai mudar em menos de 24 horas? Não. Isso é um trabalho que já vem perdurando em vários séculos, certo? Desde o tempo de Jesus, os seus ensinamentos já vêm tentando mudar moralmente a humanidade. Então, como isso vai acontecer? Será que é através da força bruta, através de uma guerra? Não. A nossa forma de compreender como isso vai mudar é através dessa luz, através dessa candeia, dessa lamparina, da luz de Jesus, dos seus ensinamentos, do seu evangelho, que vão ser espalhados pelo mundo todo e que o mundo vai conseguir colocar em prática. Vejam bem, colocar em prática. A forma de mudar é através da ideia, através da palavra, através do pensamento. Como está o meu pensamento? Como está a minha casa mental? Será que o meu pensamento está apto para receber as intuições de amor do Cristo? Então, esse capítulo, ele nos chama a atenção para isso. Como o meu coração está recebendo essa luz? Eu estou colocando ela embaixo de um alqueire, embaixo desse cesto, ou estou colocando ela em um local alto, de forma que ela possa iluminar a todos, não só a mim, certo? Então, é também uma forma de amor a divulgação desse evangelho de Jesus. É também uma forma de amor, porque quando nós divulgamos as palavras do Cristo, os seus ensinamentos, a prática da caridade, nós não nos concentramos só nas nossas necessidades. Quando eu divulgo esses ensinamentos, porque eu sei que eles fizeram bem para mim e tem outras pessoas precisando, também é uma forma de caridade. É uma forma de eu ver que se foi bom e proveitoso
para mim, pode ser também para outras pessoas. Então, no tempo de Jesus, a divulgação desse evangelho, dos seus ensinamentos, teve muitas dificuldades, né? Muitos cristãos tiveram que ser sacrificados em arenas, em circos, devorados por feras. Muitos cristãos se encontravam na calada da noite, em cemitérios, em locais escuros, se escondendo, porque falar de Jesus era um crime. Né? Falar desse evangelho, falar de amor, uma doutrina, uma ciência, uma doutrina que pregava que o escravo tinha a mesma origem do dono da terra, que o escravo tinha a mesma origem do grande legislador. Então, tudo isso naquele período chocou. E por muito tempo, os cristãos foram perseguidos. E hoje, a nossa geração tem um advento intelectual. O que significa isso? Que nós temos a tecnologia ao nosso favor, nós temos a acessibilidade dos livros, do evangelho, a acessibilidade de divulgar esse evangelho através das mídias. As mídias têm esse propósito também de aproximar os povos, as nações, visto que o evangelho ele não ficou delimitado ao povo A nem ao povo B, nem ao mais culto e ao mais ignorante. Ele é algo acessível a todos, sem distinção. Dando continuidade, nós vamos falar sobre carregar a cruz, quem quiser salvar a vida e perdê-la, que é um dos tópicos desse capítulo 24. Quando se diz isso, Jesus nos fala que é interessante observarmos a nossa conduta diante dos bens celestes e dos bens do céu. Como está o meu apego a esses bens? De qual forma eu vou conseguir me libertar do apego exagerado desses bens? Lembrando que nós somos apenas usuários desses bens. Como assim? Quer dizer que tudo que eu tenho não é meu? Você está utilizando. A única coisa que realmente nos pertence, de certa forma, é o nosso espírito, que é imortal. Os nossos bens, eles nos são emprestados, digamos assim, por Deus. Então, de qual forma nós estamos utilizando esses bens? De qual maneira eu estou utilizando isso para ajudar o meu próximo? Então, dentro desse princípio, é interessante trabalhar alguns sentimentos, como a renúncia. A caridade, ela vem juntamente com outros sentimentos. Como assim? Eu não posso ser caridosa se eu não for uma pessoa humilde. Vocês não concordam? Eu não posso ser uma pessoa paciente se eu não for uma pessoa mansa, tranquila, pacífica. Então, a caridade, ela vem juntamente com outros sentimentos. E é necessário que nós façamos esse momento de reflexão, de reforma íntima, de todos os dias pensar o que eu posso melhorar hoje, para que amanhã eu seja alguém melhor. Hoje, como já foi dito, nós estamos no desenvolvimento intelectual, nós estamos entrando em um mundo regenerado e a primeira parcela, de responsabilidade que nós temos é de divulgar o Evangelho e tentar nos melhorarmos moralmente. Colocar em prática esse Evangelho no nosso dia a dia, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, que comandam todo o nosso modo de viver. Continuando aqui, vou falar um pouco também desse evangelho, que através desse evangelho nós podemos pensar como o meu dia pode ser melhor.
mas você pode estar com vários problemas na sua vida e pensar, mas eu não tenho como estar bem hoje, né? As pessoas da minha casa estão doentes, sem dinheiro, cortaram a minha luz. Tudo depende do seu estado de espírito, da sua casa mental. Como está o seu pensamento? Como estão as nossas ações? O nosso pensamento é que comanda tudo. O seu pensamento está aberto para receber essa luz, ou você pegou essa luz, essa lamparina e colocou embaixo de um alqueire, ou você colocou embaixo de qualquer coisa que seja. A sua casa está aberta para receber essa luz? Então, tudo isso que eu falei até agora se refere à coragem da fé. Até onde vai a nossa fé? Muitos cristãos, como eu falei já em outro momento, sacrificaram as suas vidas, as suas famílias, perderam tudo que tinham, porque não renunciaram a Cristo. Foram fiéis a Cristo até o fim, visto que naquele momento que o próprio Cristo veio servir de modelo, foi sacrificado, nos trouxe a mensagem de amor e de perdão, nenhum de nós sofreu mais do que o Cristo. E nós temos um passado aí a expiar. Né? Hoje eu não faço mal a ninguém, mas é hoje. Você não sabe o que você já fez. Eu não sei o que foi que eu já fiz. Então, o Cristo, que não tinha esse passado faltoso a expiar, nos trouxe diversos ensinamentos. Veio nos mostrar o caminho reto a ser seguido. Veio nos trazer o Evangelho e nos mostrar que Ele é o nosso maior instrutor. Se você segue a sua vida de acordo com o Evangelho, conseguindo, não 100%, mas pelo menos tentando, e uma hora você vai conseguir colocar em prática esses ensinos, você está no caminho correto. Você está no caminho de luz, você está no caminho de paz. E lembre sempre que aqui é uma passagem. Então, por que me é dada essa passagem? Ela nos é dada como forma de evoluir. O que nós vamos levar de cada encarnação são as nossas ações, os sentimentos que nós desenvolvemos ao longo da vida. Se eu era uma pessoa impaciente e no final dessa encarnação eu aprendi a ser uma pessoa paciente, se eu era uma pessoa egoísta e eu aprendi a me colocar no lugar do outro, se eu aprendi a amar, esse é o chamado do capítulo 24. Que essa luz, que essa lamparina do amor se acenda e consiga se estender a todos. Que eu consiga ser um divulgador do Evangelho, que eu consiga ser um divulgador do Evangelho do Cristo. Lembrando, eu não preciso ser espírita, ser X, ser Y para ser cristão. O Espiritismo, ele vem nos mostrar isso, com essa aliança entre a ciência e a religião. O Espiritismo, ele não traz nenhuma moral nova, ele traz os ensinamentos do Cristo de forma mais esclarecida, de forma mais clara, mostrando, explicando alguns fenômenos que no tempo de Jesus eram tidos como prodígios. O Espiritismo consegue nos explicar. Lembrando que ele consegue nos explicar o que nós estamos preparados no momento para saber, certo? Lembrem do que eu falei da parábola da semente, da parábola do semeador. Nós ainda estamos caminhando, evoluindo moralmente, espiritualmente, para aos poucos conseguirmos conhecer tudo que necessitamos, mas ainda não estamos preparados para saber de tudo, certo? Então, o Espiritismo, ele vem nos trazer esse ensinamento. Hoje nós somos livres para falar da nossa fé. Hoje eu não preciso me esconder à noite com medo de ser levado para o sacrifício em uma arena. Nós precisamos mudar o mundo, não através da força bruta, não através das nossas palavras, mas através dos ensinamentos do Cristo, da divulgação desse Evangelho. Nós necessitamos
fazer parte disso. Todos nós podemos ser trabalhadores do Cristo. Todos nós somos chamados, todos nós somos recenseados para fazer isso. O que nos falta é ouvir esse chamado, colocar em prática esse chamado na nossa vida, nos nossos ensinamentos. Então, esse era a mensagem que eu tinha para deixar hoje para vocês. Eu agradeço a todos que até aqui nos assistiram. Peço que quem puder curtir e compartilhar esse vídeo para divulgar os ensinamentos de Jesus, para divulgar o nosso trabalho, que é feito com muito amor, e é um trabalho que não é nosso, é um trabalho que é do Cristo. Então eu deixo para vocês hoje esse chamado, né, de amor, de divulgação do Evangelho do Cristo. Nós vamos fazer agora o momento do passe virtual. Quem não tiver pegado ainda sua jarra com água, pode colocar pausa no vídeo e se preparar para o passe virtual, tá bom? Um grande abraço a todos, agradeço pela atenção e agora nós vamos fazer a prece final de encerramento da reunião pública. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos. Nesse momento, eu agradeço as equipes espirituais do Mestre Jesus, agradecemos a Maria de Nazaré e a todos os irmãos que nos auxiliaram nessa noite de divulgação do Evangelho do Cristo, falando do seu amor, dos seus ensinamentos. Pedimos que nesse momento, Senhor, todos os lares que estão nesse momento ouvindo essa reunião pública possam ser iluminados e possam ser amparados. Que o Mestre esteja conosco, nos iluminando e nos guiando no caminho da paz e do amor, hoje e sempre. Que assim seja. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor,
a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus.